Boa tarde a todos. Estamos dando início a esta audiência pública realizada pela Prefeitura Municipal de Taubaté e que tem por finalidade apresentar aos senhores vereadores e à população em geral do município as modificações que foram realizadas no plano diretor e tomando por base a série de audiências públicas que foram realizadas também pela Câmara Municipal de Taubaté. Então, eu declaro aberto os trabalhos desta audiência pública, que está sendo presidida por mim, secretário dos Negócios Jurídicos do município, uma vez que aqui estamos participando, enquanto Prefeitura Municipal de Taubaté, no ambiente aqui do Poder Legislativo, já que foi cedido, pelos nobres vereadores, essa possibilidade de realizarmos essa audiência aqui, até para poder transmitir todos os trabalhos para a população e deixar isso registrado também dentro do processo legislativo. Reconheço aqui entre nós os componentes da mesa, iniciando pelo senhor secretário de Planejamento, professor Edson Aparecido de Oliveira, também pela diretora de Planejamento do município, a arquiteta Débora Andrade Pereira, pelo secretário de Mobilidade Urbana, o engenheiro Luiz Guilherme Pérez, pelo secretário de Serviços Públicos, o doutor Alexandre Magno Borges, pelo gerente da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, representando o senhor secretário de Desenvolvimento e Inovação, o Geraldo de Oliveira Neto. Temos aqui o Edu Chaves. Reconhecemos também a presença da nobre vereadora Goretti, do vereador Digão, o vereador Nunes Coelho, vereador Neneca, Rodrigo Miranda, assessor parlamentar do deputado estadual Davi Zaia, Alaide Galvão, assessora parlamentar da vereadora Graça, Dr. Marcelo Gomes, assessor parlamentar do vereador Noilton Ramos, Alaide Galvão, assessor parlamentar, Igor Imediato, assessor parlamentar do vereador João Vidal. Então, temos também aqui, compondo a mesa, as servidoras de carreira do município, Natália e a Cláudia, e também munícipes que estão presentes aqui no auditório, no plenário da Câmara Municipal. Então vamos dar início então aos trabalhos desta tarde. Aos munícipes aqui presentes que desejarem participar desta audiência, fazendo uso da tribuna para questionamentos ou considerações, eu solicito que se inscrevam com os servidores desta casa, os servidores Larissa ou o servidor Tiago. Cada munícipe terá à sua disposição 2 minutos para o seu questionamento ou considerações, sendo que a resposta a este questionamento ou réplica a determinada posição não deverá ultrapassar o tempo limite de 3 minutos. Lembrando que os limites de tempo de todos aqueles que fizerem uso da palavra nesta audiência serão controlados por esta presidência. Também será possível aos senhores munícipes fazer suas perguntas por escrito, devendo os senhores, mais uma vez, procurar pelos servidores Larissa ou Tiago. Para que os nossos trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem os apartes, Então, dando sequência, nós tivemos aí, vou só contextualizar antes de passar. Conhecemos também a presença da vereadora Lorene aqui no plenário. Antes de passar a palavra à área técnica da Secretaria de Planejamento, nós tivemos o encaminhamento desse plano diretor ao longo dos últimos 2 anos, praticamente 2 anos e meio quase. Foram realizadas as audiências públicas pela Prefeitura, depois passamos esse projeto pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento, de Urbanismo, do município, que aprovou o projeto, em discussão também com o Ministério Público, Cartório de Registro de Imóveis, dentre outros
órgãos do município, né, as entidades representativas também do município. Então, foi encaminhado aqui para a Câmara Municipal, nesse primeiro semestre de 2017, e aí foram realizadas 5 audiências públicas pela Câmara Municipal. Essas audiências públicas foram conduzidas pela presidência da Câmara Municipal, contando com a participação e o apoio e toda a elucidação dos aspectos técnicos da Secretaria de Planejamento, das secretarias envolvidas na elaboração desse plano diretor. E após a coleta dessas 5 audiências públicas, com várias considerações dos munícipes em geral e dos senhores vereadores também, recebemos também uma proposição de sugestão de encaminhamento para a Prefeitura e para a Câmara da titular do cartório de registro de imóveis do município, o que motivou, juntamente também com algumas pontuações que foram colocadas pelos munícipes e pelos vereadores, a retirada do projeto de lei pelo senhor prefeito, que fez os devidos ajustes, né? Reuniões técnicas foram realizadas com o Ministério Público e com o cartório de registro de imóveis, né? Isso foi tudo registrado em ata, né, que foi assinada pelas partes técnicas que foram envolvidas, né, após a retirada do projeto de lei, e com isso nós fizemos as alterações sugeridas, encaminhamos para o Conselho Municipal de Desenvolvimento, né, e de Arquitetura do município. Eles fizeram a aprovação dessas alterações e então devolvemos, né, o senhor prefeito encaminhou novamente à Câmara Municipal esse projeto, já solicitando a realização desta audiência pública. Por isso nós aqui estamos como representantes do Poder Público Municipal, do município, né, da Prefeitura, realizando essa audiência, ou seja, é uma audiência que seria de titularidade, de apresentação, de legitimidade de apresentação pela Prefeitura. Pelos entendimentos, né, contidos aí, a consideração da Câmara Municipal também realizar uma nova audiência em breve, né, que vai contar com a nossa participação também, e por isso nós vamos dar os inícios aos trabalhos. Então, contextualizado, né, essa sequência legislativa do processo legislativo, eu passo então a palavra às servidoras da Secretaria de Planejamento. Antes eu vou passar também o tempo aqui ao secretário de Planejamento, professor Edson, para que faça uma breve aí colocação em nome da Secretaria de Planejamento e da Prefeitura. Boa tarde a todos. Primeiro, representando o prefeito aqui, Ortiz Júnior também, queria agradecer à Câmara Municipal, o presidente da Câmara, o vereador Diego, e vocês, vereadores presentes aqui, vereador Digão, vereador Pastor Nunes, Dentinho, vereadora Gorete, a vereadora Lorene também está aí, e também os assessores dos demais vereadores que estão representando entidades de classe também, empresários aqui presentes e a toda a população. Vereador Neneca também. Primeiro, Jean, secretário jurídico, eu queria agradecer também a nossa equipe técnica, Débora, Natália, Cláudia. Eu estou vendo também que tem funcionário lá da fiscalização de obra, Marioto, demais lá. Então, queria agradecer, colocar à disposição a Secretaria de Planejamento, agradecer a presença também dos secretários aqui, Luiz Guilherme, o Magno e o Du representando o GEIM. A Prefeitura realmente participando e atendendo também a recomendação do Ministério Público, atendendo recomendação do cartório de registro de imóveis, algumas alterações que foram apontadas, foi feitas correções, tanto pelo cartório, também alguns apontamentos que foram feitos até por vereadores, apontamentos feitos pela população, e esse é o objetivo aqui, após feitas essas correções, nossa equipe técnica vai estar explanando hoje essa audiência pública, como o Jean comentou aqui, é uma audiência pública, uma recomendação do Ministério Público para que fosse da Prefeitura. Então, na próxima semana deve
isso parte de vocês, vereadores, do presidente da Câmara, marcar mais uma reunião para que aí sim possamos agendar para que o plano diretor possa ser votado aí. Então, de antemão, obrigado aí por Câmara Municipal, por nos receber novamente aqui. Muito obrigado. Reconhecemos também aqui a presença do vereador Dentinho, do Moisés Pirulito, assessor parlamentar da deputada federal Poliana Gama, e também do Dirley Silva, assessor parlamentar do vereador Orestes Vanoni. Vamos passar o tempo, então, à área de planejamento, que vai expor, e aí eu gostaria também de esclarecer, aqui essa audiência pública tem por alvo, tem por foco, especificamente as alterações que foram incorporadas ao projeto de lei após as 5 audiências públicas já realizadas pela Câmara, né? Então, essas alterações passadas pelo Conselho Municipal de Arquitetura, Urbanismo e Desenvolvimento do município. Agora, voltando, nós vamos dar um enfoque a essas alterações, até porque todos os demais aspectos do plano diretor foram debatidos, apresentados todos ao longo dessas 5 audiências públicas realizadas aqui na Câmara Municipal, né? Para que possamos ganhar tempo aí com os trabalhos. Então, com a palavra a Natália, que tem feito as apresentações aí do plano diretor. Boa tarde. Então, a gente vai iniciar a apresentação dessa audiência. Como o próprio doutor Jean falou, a gente vai dar um enfoque maior na parte dos ajustes que foram feitos a partir das 5 audiências públicas que foram realizadas aqui na Câmara. Essas alterações, esses ajustes foram feitos a partir da participação popular e também de algumas propostas de emendas que a gente já verificou no próprio projeto que estava aqui, e a gente levou esses apontamentos para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que também para analisar e ver no que isso se encaixava já no contexto geral do plano. Então, como a gente já explanou várias vezes aqui nas últimas audiências, o plano diretor é uma revisão da Lei 238, tem um objetivo muito claro a respeito da cidade mista, da uso compacto da cidade, dos deslocamentos. Então, é um plano diretor diferenciado para o município. Então, agora a gente vai dar um enfoque maior nesses ajustes mesmo que foram realizados nessas últimas semanas. Então, aqui a gente fez, na Secretaria de Planejamento, um quadro que é para deixar mais claro o que foi feito. Então, aqui é a primeira coluna, só para a gente ter ciência nos próximos slides, que a primeira coluna é a respeito do assunto, a segunda coluna é o artigo exatamente onde foi inserido esse ajuste, foi acrescentado um parágrafo, depois a modificação de fato que aconteceu, a justificativa dessa modificação, e aqui o voto do Conselho. Então, como eu já disse, a gente passou todas essas alterações para o Conselho, que aprovou ou não esses ajustes. Só falar. Complementando o que a Natália está falando, em alguns casos, até o Conselho complementou alguns artigos. Então, a gente acrescentou alguns itens e algumas informações para complementar mesmo. Não só o Conselho, como as demais secretarias, principalmente Meio Ambiente. Mas a gente vai dar início, então, a esses apontamentos. Então, o primeiro apontamento que foi feito na mudança do texto se refere às áreas especiais rurais de interesse local. Essas áreas foram determinadas no plano como áreas especiais localizadas na zona rural, são 7 delas, e a gente percebeu no decorrer das audiências que havia uma certa confusão no que se encaixaria ou não o que classificaria uma área especial de interesse rural. Então, para a gente estabelecer essas áreas, a gente resolveu criar critérios.
Então, esses critérios, aqui o artigo foi mudado, foi o 149, né? E a modificação foi a seguinte, eu vou ler exatamente como é que ficou. Acrescentar ao parágrafo único conforme segue. Parágrafo único. Novas áreas especiais rurais de interesse local poderão ser acrescidas na presente lei após a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e desde que atendam os seguintes critérios. Então, foi estabelecido critérios. O primeiro, ter no mínimo 3 equipamentos públicos como escolas, postos de saúde, centros comunitários, entre outros. 2, ter infraestrutura com características urbanas, como iluminação pública e sistema de saneamento. E o 3, ter frente para a via oficial. A Cláudia vai falar um pouco da justificativa, mas é mais para diferenciar mesmo, porque não é um loteamento clandestino, é um núcleo urbano que está localizado na zona rural e que precisava ter um tratamento diferenciado. Só um pouquinho, deixa eu falar. Só acrescentando também, as áreas que a gente já havia indicado são Paiol, Caieiras, Santa Luzia Rural, Pedra Negra, Registro, Pinheirinho e Tataúba. Não, são 7 mesmo. Não. Paiol, Caieiras, Santa Luzia Rural, Pedra Negra, Registro, Pinheirinho e Tataúba. Então, se a gente tiver que acrescentar uma outra área, por exemplo, terá que seguir esses critérios que a Natália acabou de falar. Né? Ter no mínimo 3 equipamentos públicos, como as escolas, postos de saúde, centros comunitários, entre outros. Ter infraestrutura com característica urbana, como iluminação pública, sistema de saneamento e ter frente para uma via oficial. Então, na verdade, a gente vai agora delimitar essas áreas que a gente já havia sido previsto, a gente vai delimitar o seu perímetro. Né? É um outro trabalho após a aprovação do plano. Então, a Cláudia vai falar um pouquinho da justificativa, o porquê dessa inserção desses critérios. Bom, só complementando aqui, como a Natália já explicou, né? Realmente, a gente já teve as áreas que foram identificadas, né? E estão previstas no plano diretor, como áreas especiais rurais de interesse local. Mas a gente sabe que existem outras regiões no município que também agregam núcleos urbanos, né? Situações que já estão, assim, praticamente consolidadas, mas que são irregulares. Então, justamente a preocupação foi de estabelecer esses critérios mínimos, né? Que são mínimos mesmo, né? Para que essas áreas possam ser consideradas como áreas especiais, para que não entre, né, nessa classificação áreas que simplesmente se criaram de maneira irregular e não estão dotadas desses equipamentos, dessa infraestrutura, né, mínima, justamente para serem reconhecidas como tal, né? E a justificativa é essa: a alteração se faz necessária para estabelecer critérios de inserção, uma vez que tais áreas foram definidas para direcionar áreas tradicionais da zona rural e não loteamentos clandestinos. Justamente aí está a diferença, né? São regiões que têm uma tradição, né? Já desde a sua formação. E aí acho importante a gente destacar também a questão do conselho, né? Então, se surgirem novas áreas que vierem a serem consideradas como áreas especiais, elas vão ter que ser analisadas junto com a prefeitura, né? E o conselho, né? Que isso é bem importante para a gente ter realmente uma análise bem cuidadosa. Se a prefeitura vai aceitar essas áreas, né, como novas áreas de interesse especial ou não. É importante a gente também sempre pensar que o planejamento da área rural também é uma responsabilidade do planejamento. Quando a gente abre muito uma brecha, a gente corre o risco de pipocar mesmo loteamentos clandestinos e depois tentar buscar esse outro tratamento. Então, essa diferença é muito importante para fazer essa distinção e depois, se houverem outros tipos de loteamento desse tipo, aí sim a gente considerar, mas aí tendo critérios para considerar esses núcleos. Eu acho assim, o próprio intuito e objetivo do plano diretor é esse: dar diretrizes para um crescimento ordenado do município. Então, a gente tem que realmente propor critérios para ter esse crescimento ordenado, né? Vamos lá. Então, vamos para o segundo item, né? Taxa de permeabilidade. Opa. Não, isso mesmo. Taxa de permeabilidade. Esse aqui mesmo. Então, a taxa de permeabilidade.
Esse assunto foi bem, assim, nas audiências, foi bem levado em conta, porque o quadro de parâmetros, quando a gente estabeleceu esses parâmetros para as zonas, a taxa de permeabilidade, hoje no município, é de 2% só dentro do lote. É muito pouco. Então, o que a gente fez no quadro de parâmetros? A gente elevou essa taxa. Então, a taxa no quadro de parâmetros varia de cada zona. Então, tem zonas que é 15%, tem zonas que é maior, que é 20%, e tem áreas que tem até 30%, que nas áreas de expansão urbana, que tem um fator ambiental importante e precisa ter essa permeabilidade do solo maior. Só que como foi levado bastante em pauta mesmo nas audiências, a gente fez na verdade a gente estabeleceu alguns apontamentos para ser considerados também no cálculo dessa taxa de permeabilidade. Então, a gente preferiu não diminuir essas taxas no quadro, porque era um risco a gente voltar atrás, uma coisa que a gente já tinha estabelecido, que é importante para essa diferenciação entre as zonas. Então, a gente resolveu fazer esse texto, alterar esse texto com referência à taxa de permeabilidade. Então, o artigo que foi alterado é o 298, mais precisamente o inciso 7º. Então, alteraram o texto. Foi complementado. Isso, ele foi complementado, conforme segue. Taxa de permeabilidade do solo, que é o TP, é a relação entre a área mínima permeável, permite a infiltração de água no solo, do lote e a área total do lote, sendo determinada em valores percentuais. Aqui é o que a gente complementou. Isso. A taxa de permeabilidade, conforme estabelecido para cada zona, através do anexo 12, quadro de parâmetros urbanísticos, poderá ser compensada em até 50%, mediante a comprovação da existência ou implantação de alternativas sustentáveis, tais como captação e reuso de águas pluviais, telhado e parede verde, arborização no passeio público, uso de energia renovável, uso de madeira legal e materiais reciclados. Então, a justificativa, só já dando uma introdução, essas alternativas sustentáveis vão ser as mesmas utilizadas para o IPTU verde, né, que a gente também trata no plano diretor, e essas alternativas vão ser compensatórias à taxa de permeabilidade. Então, ele vai poder, a pessoa, quando for aprovar um projeto na prefeitura, ele vai poder compensar de até 50% com uma alternativa sustentável. Essa alternativa sustentável a gente determinou algumas aqui, mas tem uma brecha para que surjam novas, né, que não estejam colocadas aqui. Na verdade, elas poderão ser também acrescentadas pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, a gente está em conversa, até mesmo porque eles também têm um plano municipal de meio ambiente a ser elaborado e vai estar nos auxiliando nesse sentido também, de estar colocando outros critérios para a permeabilidade. Agora, a justificativa. Mais uma vez, só complementando, na questão dessa nossa iniciativa, né, de aplicar esse tipo de medida mesmo, para diminuir a taxa de permeabilidade, a gente também pesquisou, viu que em outros municípios as taxas também são altas, né? Então, assim, de maneira geral, o plano diretor nessa proposta de revisão, ele está muito alinhado, assim, com a maioria de propostas de outros municípios, propostas que são novas, né, recentes, que têm sido discutidas, inclusive de São Paulo. Então, a gente fica bem tranquilo nesse aspecto, porque a gente está seguindo uma linha que é a mesma de outros municípios. E a taxa também, ela está sendo prevista nesse percentual alto em outros municípios, mas como a gente até viu mais alto, né? Até mais alto. Mas como realmente a gente viu que houve questionamento, que é uma mudança muito drástica dos 2% para a porcentagem que a gente está prevendo, né? Então a gente está propondo justamente que sejam adotadas essas medidas que também são bem simples, né? Em questão de arborização do passeio, né? Que são coisas que hoje, assim, a gente vê que o nosso município não tem aplicado, né? Taubaté realmente é carente de plantio de árvore, de arborização. Então, o objetivo é incentivar realmente que as pessoas adotem medidas que sejam sustentáveis, né, em relação ao seu projeto
individual, coisas que sejam simples de se aplicar. A parede verde não é a parede pintada de verde, né? Vamos deixar isso bem claro, porque já houve questionamento, né? É você adotar realmente uma vegetação, né? Na parede ou no telhado, não é só pintar de verde, mas ainda assim é uma coisa simples de você adotar na sua residência, no seu imóvel. E com isso a gente vai estar fazendo um decreto também regulamentando certinho como que isso vai ser aplicado, né? Mas de uma forma que fique fácil, realmente. A gente não quer dificultar, a gente quer, pelo contrário, é melhor a gente ganhar em pouco, né? Mas que todo mundo faça alguma medida, ainda que simples, no seu imóvel, que as pessoas não façam, né? Então, o objetivo realmente é dar esse incentivo também, para que as pessoas apliquem técnicas sustentáveis no seu imóvel. E com isso a gente reduz a taxa. É bom falar também que essas técnicas têm de todos os níveis. Foi questionado assim, o valor para se aplicar alguma dessas técnicas. Tem de todo tipo. Hoje a gente tem, por exemplo, algumas alternativas de captação de energia renovável um vídeo no YouTube com reciclados, assim, com garrafa PET. Então, é um negócio que é possível e é muito interessante para o meio ambiente. Então, é um incentivo mesmo para a aplicação dessas técnicas. Complementando, assim, dessa porcentagem, acho que das áreas que tem essa maior porcentagem é de 30%. Que seria bem na área de expansão urbana, né? Então, é uma área que tem que ser mais permeável. Ainda nesse assunto, essa alteração foi aprovada no Conselho de Desenvolvimento Urbano, assim como a anterior que a gente tinha falado. Eles só pediram para acrescentar uma coisinha, que é inserir que a área permeável deve ser no nível do solo, excetuando da somatória de compensação as áreas destinadas ao subsolo. Então, os técnicos que compõem o conselho, principalmente nas áreas de meio ambiente, pediram para acrescentar isso, uma vez que para diferenciar essa somatória. Então, não é o subsolo na aprovação do projeto, tem que ser no nível do solo, que é para se ver mesmo essa permeabilidade. Isso. Território. Então, seguindo, a gente fez mais uma alteração, onde no quadro de parâmetros fala do território de cultura e memória do centro. A gente fez uma diminuição no coeficiente máximo de 4 para 2. Esse coeficiente máximo, na verdade, ele estava contradizendo com o que a gente estava falando no plano, que é mesmo que estava muito alto num território de cultura e memória, que era para se preservar aquele lugar. Então, foi uma alteração mesmo, que eu acho que talvez de digitação, alguma coisa assim, que a gente teve que fazer. Foi bem pontuado isso com o conselho. Eles que verificaram isso nos alertaram. Realmente ia dar uma confusão depois, mas a gente fez essa alteração. Então, a justificativa, acho que pode ler rapidinho, né, que esse aqui é curtinho. Para evitar as tentativas de adensamentos maiores que o previsto, resultante do vácuo entre o gabarito de altura previsto por legislação específica, foi feita essa diminuição. E essa alteração foi aprovada pelo Conselho. Então, no item seguinte, é a respeito da indústria de pequeno porte. No quadro de incomodidade, no nível de incomodidade 2, suprimir a palavra confecção. Estava dando uma certa confusão, né? Porque no quadro de incomodidade, que é onde fala das atividades e se essas atividades são incômodas ou não, tinha a indústria de pequeno porte. Essa indústria é como se fosse artesanal mesmo. E ela estava de confecção, mas são indústrias pequenas que também se encaixam nesse item, que poderiam ficar prejudicadas. Então, o que nós fizemos? Então, no nível de incomodidade N2, nós suprimimos essa palavra confecção. Então, ficando só a indústria de pequeno porte. Então, considerando a proposta da minuta de se manter o uso misto disseminado por todo o território taubatiano, solicitamos a exclusão do termo de confecções, uma vez que pode engessar outras atividades de pequenas indústrias, com nível de incomodidade semelhante, permanecendo a obrigatoriedade de análise do estudo de impacto de vizinhança. Então, isso não vai mudar, ainda vai continuar sendo analisado em todas as atividades
a questão da incomodidade, que é um dos objetivos desse plano. Só a gente vai dar uma abertura maior para esses outros tipos de indústria, que não de confecção, para também tá abrindo na cidade. Esse apontamento também foi aprovado no Conselho. Então, a gente vai para a próxima, que é o Plano Municipal de Meio Ambiente. Foi alterado o artigo 449, item 12. Então, esse artigo, só para a gente ter uma ciência, é onde fala os prazos desses planos setoriais que vão ser decorridos do plano diretor. Então, elaborar do Plano Municipal de Meio Ambiente em até 360 dias corridos, contados a partir da publicação desta lei. Também tinha um erro aqui de texto mesmo, que estava dando prazo para o Plano Municipal de Recuperação de Matas Ciliares e não para o Plano de Meio Ambiente. Só que no texto mesmo do plano diretor, o Plano de Matas Ciliares, ele está dentro do Plano Municipal de Meio Ambiente. Então, foi um errinho mesmo de texto que a gente corrigiu. Então, considerando que no decorrer da proposta da minuta estabelece que o Plano Municipal de Recuperação e Manutenção de Matas Ciliares e Projetos Estratégicos de Meio Ambiente é um dos itens do Plano Municipal de Meio Ambiente e, conforme verificamos, não há um prazo definido para o mesmo Plano Municipal de Meio Ambiente, alteramos o referido artigo para que o Plano Municipal de Meio Ambiente seja contemplado de forma mais clara e objetiva. Então, a gente determinou mesmo um prazo para que esse plano comece a ser feito, que se aprove. E também foi aprovado pelo Conselho. Áreas institucionais. Essa alteração a respeito das áreas institucionais, assim, só para a gente ter uma ideia, todo o loteamento que se aprova na prefeitura, ele é obrigado a deixar uma área institucional. Essa área institucional, ela é destinada depois para a construção de um equipamento público. Por exemplo, uma escola, um posto de saúde, para atender aquela nova demanda de população do loteamento novo. Acontece que a gente percebe que alguns locais onde a gente propõe que tenha essa área institucional, ela já está consolidada. Então, já tem várias áreas institucionais próximas. Então, ficaria uma área subutilizada. Então, a gente propôs essa alteração. Então, a alteração é o seguinte. Só complementando, Nath. Por esse motivo, a gente solicita o estudo de impacto de vizinhança, para ele identificar realmente essas áreas institucionais próximas, na qual a gente pode estar... É isso que a gente está propondo no plano, a gente acrescentou de outros critérios para esse tipo de doação de área para a prefeitura. Então, a gente dá a possibilidade do empreendedor pedir a permuta de área. Isso é uma questão que não tinha no plano diretor vigente, a gente está pedindo, abrindo essa possibilidade. Então, vamos lá. Com relação à área institucional, conforme o inciso 1º, item B do caput, havendo justificado interesse público urbanístico e comprovada a existência de equipamentos públicos que atendam à demanda populacional local, poderá ser requisitada pelo empreendedor a permuta da área institucional mediante as seguintes condições. Então, tem que se comprovar que tem essas áreas que vão atender essa nova demanda crescente. Então, as condições são as seguintes: por área com destinação institucional, alocada em local diverso, dando prioridade a áreas localizadas nas proximidades do empreendimento. Tem 2, por indenização compensatória para fim exclusivo de pagamento de desapropriação de área em local diverso, também com destinação institucional. E por obras de intervenções urbanas de grande relevância ao município, com valor comprovadamente equivalente ou superior ao da área institucional devida, prioritariamente localizada nas proximidades do empreendimento. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente abre a possibilidade de permuta
sempre condicionada essa permuta com o estudo de impacto de vizinhança e a comprovação que existe equipamentos na localidade para suprir isso, né? E pelo interesse público. Então, eu acho que é bem interessante esse item 3, né? Nas intervenções urbanas, que a gente pontuou que é de grande relevância. Então, por exemplo, um empreendedor ele vai fazer um viaduto de interligação, um acesso que ficaria muito caro para a prefeitura fazer, ele estaria viabilizando esse projeto. Então, havendo interesse público e a comprovação da existência de equipamentos públicos que atendam o crescente adensamento populacional, a área institucional poderá ser permutada. Poderá viabilizar projetos urbanos de grande relevância e custo elevado ao município ou ainda prover equipamentos em áreas mais carentes, em troca de áreas que poderiam ficar subutilizadas. Então, ao invés de ele deixar uma área que ia ficar subutilizada, ele transfere para um local que precisa mais. Esse ponto da área institucional, ele é interessante porque ele busca atingir uma eficiência até logística, né, em razão dos equipamentos públicos que estão instalados. Imagine um exemplo que você tenha na proximidade de um determinado empreendimento que está em implantação, já equipamentos públicos que atendam, né, o entorno, atendam a população do entorno e em razão da legislação, esse empreendimento teria que implantar uma área institucional que seria um exemplo, né, numa expressão mais simples, seria mais do mesmo, ou seja, nós podemos potencializar o uso desse mecanismo através de medidas compensatórias previstas em lei, porque aí a autorização legislativa aqui colocada, hoje não tem esse instrumento no plano diretor, nós estamos incorporando isso no plano diretor. Então, é uma medida de tornar mais eficiente, para que não haja uma sobreposição, eventualmente, de áreas com equipamentos públicos na vizinhança. O que vale dizer é o seguinte, tem que haver uma demonstração, uma comprovação, o estudo de impacto de vizinhança, um relatório até de impacto de trânsito, questões ambientais também, para verificar se aqueles equipamentos atendem a população, então não haveria necessidade de implantar mais um equipamento numa área institucional, para não ficar mais do mesmo. Essa é a ideia, para ser mais eficiente. Então, é uma medida extremamente bem-vinda aí como autorização legislativa, né? Pode continuar, Natália. Então, essa alteração ela foi bem elogiada no Conselho, né? O Conselho gostou bastante, porque é uma forma mesmo de viabilizar esses projetos. É legal que a gente deixe bem destacado essa grande relevância, esse interesse público e urbanístico. Então, para a gente sempre ter ciência, não é uma pintura de uma creche que vai trocar uma área institucional, é uma obra mesmo de grande relevância. Então, eu acho que ficou bem legal essa alteração. Isso, recebimento de loteamento. Então, o próximo item é o recebimento de loteamentos. Na verdade, essa alteração foi mais por uma requisição do cartório, né? Esse foi um dos itens de solicitação do cartório de registro de imóveis, né? Que a doutora Paola fez esse apontamento. Pode falar. Então, essa alteração é mais para também deixar regulamentado né? Que já estava, que é o ideal que o cartório colocou para a gente. Então, foi no artigo 355, acrescentar o parágrafo único. O decreto de recebimento e aceitação das obras de infraestrutura das áreas e logradouros deverá ser encaminhado ao registro de imóveis para averbação na respectiva matrícula, a fim de dar notícia da conclusão do loteamento. É uma coisa que eles precisavam mesmo de funcionamento do processo mesmo, de recebimento deles. Então, atendendo à sugestão do cartório de registro de imóveis, de inclusão do parágrafo, indicamos a presente, isso aqui estava indo para uma emenda que a gente acrescentou, né?
uma vez que, especialmente quando não há garantia hipotecária nos empreendimentos, o registro de imóveis não recebe a informação de que o parcelamento está concluído, impedindo que se dê publicidade a tal fato nas matrículas pertinentes. Então, eles precisam dessa informação para que eles façam a informação na matrícula. Então, é questão mesmo de trabalho do cartório. Viu, Natália? É importante também destacar aqui esse artigo que está sendo acrescido, um parágrafo único, 355, ele dispõe sobre recebimento de loteamento, né? E aqui é interessante observar que essa sugestão decorre até mesmo do diálogo que foi promovido com a Prefeitura e todos os atores aí do município no tocante à elaboração desse processo como um todo. Nós enviamos uma cópia do projeto de lei ao cartório de registro de imóveis, ao Ministério Público, enfim, e isso aqui é um exemplo da sugestão proposta por eles, porque eles são os destinatários em registro, né, em nível de registro no tabelionato oficial da cidade. Então, acrescenta esse artigo, no artigo 355, a percepção aí dos instrumentos técnicos necessários que estejam contidos dentro do decreto para que o cartório registre, né, o recebimento do loteamento. E essa circunstância é muito importante para assegurar garantia aos adquirentes, porque o título de registro, né, do empreendimento, do recebimento do loteamento, permite uma segurança muito grande para quem adquire, né? O adquirente ele vai ter lá a certeza de que o órgão registral tem asseverado, até porque aí é uma fiscalização do próprio Poder Judiciário mediante a corregedoria, né, dos cartórios, que é feita pelo judiciário local, de verificar se está plenamente atendido. Então, se está registrado, se a Prefeitura emitiu o decreto, está em conformidade com a lei, está registrado isso no cartório, isso leva a uma segurança jurídica à população adquirente daquele empreendimento, tá? Então, essa é o registro aí que deve ser feito, né? Aproveitando, eu queria reconhecer aqui entre nós também a vereadora Vivi, da rádio, e o assessor parlamentar do vereador Boanerges, o Anderson Custódio, né, para registrar a presença deles aqui. Obrigado. Falei. Pode prosseguir, Natália. Então, a gente seguindo, né, o item, a gente, a partir mesmo do nosso trabalho na Secretaria de Planejamento e também pensando nos empreendedores, nos empresários que estão fazendo, aprovando projetos na Prefeitura e estão tocando esses novos empreendimentos, aliás, esses processos que estão em andamento, a gente propõe uma alternativa, né, a respeito da escolha da lei. Na verdade, a gente estabelece um período de 1 ano de transição, porque é complicado a gente pensar uma pessoa, um loteamento, por exemplo, um loteamento, ele demora a ser aprovado, porque ele é muita coisa para ser analisada. Então, às vezes, um empreendedor, ele está aprovando um loteamento, pode ser 1 ano, 2 anos, e de repente a lei muda. Então daí quer dizer, ele não teria que jogar fora toda essa aprovação, todo esse urbanístico, todo esse trabalho que foi feito para mudar tudo. Uma coisa que ele não tem culpa, que na verdade é o município que está fazendo uma revisão do plano diretor. Então, essa escolha da lei, a gente, no artigo 448, que já está lá no finalzinho do plano mesmo, que está falando dessa transição. Então, acrescentar ao artigo 448 os parágrafos 1º e 2º. A possibilidade de escolha descrita no caput poderá ser aplicada até o prazo máximo de 360 dias, a contar da data de publicação da presente lei. E o 2º com relação à permuta de área institucional, que a gente já estava, um dos itens que foram acrescentados, para novos loteamentos, independente da legislação escolhida para análise do projeto urbanístico, conforme caput,
o empreendedor terá garantido o direito de permuta, conforme as condições estabelecidas no artigo 333 da presente lei. Esse artigo é justamente o que a gente está acrescentando, falando da permuta de área institucional. Então, o empreendedor ele vai poder escolher, olha, eu escolho prosseguir com a minha análise na Lei 238, que já estava pronta. Mas eu quero fazer esse uso da permuta. Daí vai ter que ser feito toda a análise do estudo de impacto de vizinhança, mas ele vai ser possível essa permuta. Natália, esse ponto aqui é importante registrar para a população, para os vereadores. Isso é uma regra de transição, né? Toda norma, quando é alterada, precisa, né, contemplar uma regra de transição. Até porque aqui um exemplo bem, né, para a população compreender, a gente está consertando o avião com ele voando, né? Então está uma modificação legislativa e vários projetos estão em curso, né, na cidade, enfim, sendo apresentados, né? Tal. Não para, né? A gente não pode parar, vamos esperar e depois aprova. Então, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º contempla isso, uma regra de transição e até uma norma de teoria geral do direito aqui, desculpa, né, o tom aí meio professoral, mas é pelo dia a dia, né, é uma matéria que eu gosto. A regra nova, mais benéfica, ela pode ser aplicada, né, a que é mais dura não vai retroagir. Então, nós temos que ter isso bem claro no texto de lei para não ter interpretações aí diferentes, enfim, né? Isso é mais para a área técnica mesmo da prefeitura e também até da área jurídica lá, que a gente tomou esse cuidado de redigir esses 2 artigos que não estavam aí colocados, tá bom? Então, só para ler a justificativa, estabelece o prazo mínimo para a transição da legislação. Nos casos de processos em andamento, garante ao empreendedor o direito de permuta da área institucional, resguardando o interesse público e a comprovação de existência de equipamentos públicos que atendam ao crescente adensamento populacional. Então, na verdade, é a mesma justificativa da 333, né? Porque ele está dando também a possibilidade do empreendedor, que já está com o projeto sendo analisado, também de usufruir da permuta de área institucional. Também foi aprovado pelo Conselho. Então, aqui é o condomínio de lotes, né, que também foi um pedido do cartório, né, acho que o Dr. Jean vai poder até explicar melhor essa inserção. Foi feita essa alteração no anexo 15, né, no artigo 2º. Então, acrescentar o artigo 2º, aqui está um errinho, parágrafo único. O condomínio de lotes do terreno urbano sem construção, caracterizado pela divisão de uma gleba em lotes, poderá ser implantado em qualquer zona da macrozona urbana e expansão urbana, a ser regulamentado por lei específica no período de 360 dias corridos após a publicação desta lei. Então, vai ser uma regulamentação posterior dessa nova característica de condomínio de lotes. Né? Aqui a justificativa, vou já... Justifica aí. Atendendo a sugestão do cartório de registro de imóveis de inclusão de anexo. Então, eles fizeram a solicitação de anexar de fazer um anexo a respeito do condomínio de lotes. Só que, como uma situação nova no país, esse tipo de empreendimento, assim, a prefeitura, a gente... Na parte técnica da área de planejamento, a gente acha que precisa ser estudado melhor não colocar já um anexo sem ter o devido cuidado. Então, a gente colocou esse artigo, mas para ser regulamentado posteriormente, depois de mais estudos da Secretaria de Planejamento. Esse dispositivo, ele é interessante pelo seguinte, nós apresentamos incorporamos isso ao texto por sugestão do cartório de registro de imóveis, onde foi até objeto de uma reunião entre a área técnica da prefeitura, ou o Dr. Cervantes, promotor, isso foi registrado em ata, e a Paola, que é a titular do cartório de registro de imóveis, é oficial do registro. E nós discutimos, enfim, e incorpora uma alteração que foi feita numa medida provisória do governo federal, já transformada em lei, e que foi para a sanção presidencial.
né? Há uma discussão jurídica, mas o que seria isso daqui? Seriam os condomínios horizontais de lotes, não só de casas, mas de lotes, a possibilidade de implantação de condomínios horizontais. Por quê? Hoje, a rigor, não existem, né, não obstante se chame de condomínio, né, mas não existe numa regulamentação específica os chamados condomínios, que tem diversos aqui na cidade de Taubaté. Em Tremembé também tem vários. Na verdade, são loteamentos que são fechados, né, com autorização do município. Eles já são apresentados, o projeto, como loteamentos fechados, né, onde aí depois é atribuída a uma associação a gestão dele, né, mas eles, a rigor, isso vem sendo objeto de uma discussão muito intensa, antiga no Poder Judiciário, enfim, e que se pacificou que, se o Supremo Tribunal Federal, um julgamento recente, se pronunciou no sentido de que, se o município tiver uma legislação dentro do seu regimento, no tocante ao plano diretor, uma legislação específica, é possível sim fazer a implantação desses condomínios de lotes. Aí teríamos condomínios, como temos os condomínios verticais, que são os prédios, ele teria a mesma atribuição e função de um condomínio horizontal, mas de lotes, não só de casas, porque hoje nós temos alguns condomínios de casas e aí, né, teríamos a possibilidade de implantar esses condomínios de lotes, tá? E isso vai ser objeto de uma regulamentação específica. Nós estamos incorporando isso ao texto do plano diretor para, em 360 dias, contemplar uma regulamentação por lei, tá? Por lei, que vai ser encaminhada à Câmara, dentre outras, né, que temos aqui, a serem encaminhadas, para que aí nós possamos prever esse maior detalhamento, mas tem que ter a previsão no plano diretor disso. Então, isso é uma inovação, eu diria que de poucos... Nós temos condomínios horizontais e temos condomínios verticais. Agora, condomínio de lote. Condomínio de lote, ou seja, vai implantar um empreendimento imobiliário, um condomínio, que vão ter os lotes já previstos, e isso vai ter o mesmo regramento que funciona hoje com um condomínio vertical, entendeu? Se o condomínio, né, que hoje o condomínio obrigatoriamente ele está vinculando a construção à fração, né, de terreno. Isso é ideal. Você tem que ter a unidadezinha. Então, no condomínio de lote não tem a figura da construção ainda. Você só tem os lotes. Não deixa de ser um loteamento. Só que qual foi a preocupação nossa aqui como prefeitura quando chegou essa proposta, né? No condomínio, na forma que ele está regulamentado hoje na nossa legislação, não existe área institucional e área verde. Então, a prefeitura estaria perdendo, né? Como que a gente estaria regulamentando um condomínio de lotes e deixando nessa oportunidade, receber a área verde e a área institucional? Essa era a maior preocupação nossa. Mas aí, conversando com outros empreendedores que aprovam projetos em outras cidades, e um deles é do Paraná, e ele falou que em Londrina eles já estão aplicando o condomínio de lotes da seguinte maneira: eles pegam a gleba, fazem um parcelamento na gleba, já tirando a área institucional, a área verde e o viário, e o sistema viário. E o que sobra dessa gleba aprova-se o condomínio de lotes, ou seja, dessa forma a prefeitura não vai perder. A gente vai garantir sempre a área institucional, a área verde, o viário que a gente precisa, e na área que sobra é onde ele vai aprovar o condomínio de lotes. Eu acho que também é importante a gente sempre distinguir o que é um loteamento fechado e um condomínio. Tem essa diferença. O loteamento, ele é uma área pública. Então, o fechamento de um loteamento não tem uma previsão legal para esse fechamento. Então, essa tem a diferença do condomínio. O condomínio é um condomínio horizontal mesmo, de casas térreas, só que ele é sempre agregado na construção. Essa tá a diferença. E é uma situação particular. Então, no condomínio, o que está lá dentro, ele é dos moradores. No loteamento, não. A área comum do condomínio, ela integra os moradores. Pego como exemplo um prédio. Você tem a área interna, privativa do apartamento, e tem a área comum. Isso tudo é de responsabilidade, titularidade dos condôminos.
e tem o condomínio que faz a gestão disso. O que vocês veem em geral, em regra geral, é que isso é percepção comum. Os loteamentos fechados, as áreas internas não são dos moradores, não são particulares, são áreas públicas. Mas é autorizado o fechamento, tem uma portaria de controle de acesso, uma associação, entrada e saída, geralmente, que é administrada por uma associação. Então, essa é uma distinção conceitual muito clara, né? O que todos os loteamentos fechados, não obstante recebam comercialmente o nome de condomínios, não são, a rigor e aos termos da lei, condomínios. Para ser condomínio, tem que ter esse regramento, né? Porque aí a área interna, como a Cláudia disse, fica de titularidade dos condôminos. E né? outra coisa que eu acho importante também, assim, hoje a gente tem alguns condomínios, né? Por exemplo, o condomínio São Francisco, em Quiririm, ele é um condomínio. Só que quando você compra uma casinha lá no condomínio, você tem uma fração daquilo. Você não compra um lote, você compra uma porçãozinha. Como se comprasse um apartamento também no condomínio vertical. O Veredas, que está dando muito problema também lá em Tremembé, porque as pessoas compraram aquela casa, mas aí resolveram ampliar. Querem aumentar, não querem aquela casa daquele jeito, querem fazer garagem, querem aumentar no fundo. E com isso muda a fração do condomínio todo, né? Então acho que essa questão do condomínio de lotes vai resolver esse problema também, porque cada um vai querer fazer a casa do jeito que quiser. Não precisa ser aquela casinha padrão, né? Cada um vai ter aquela unidadezinha. Então, isso também acho que é uma vantagem, uma coisa bacana, mas a gente tem que estar realmente pensando, né, na parte de legislação. E detalhe, isso vai ser objeto de uma regulamentação por uma lei, para a gente ter um prazo para enviar esse projeto para cá, discutirmos isso. Não condomínio de lotes. Condomínio é sempre Condomínio de lotes, construção. não. Condomínio de lotes não tem. São só loteamentos fechados. Que foram fechados. As áreas internas são áreas públicas. Rua, sistema viário, Todos. áreas verdes, são públicos. Todos que tem aqui na cidade Cataguá, são loteamentos fechados. Taubaté Village, Jardim das Hortênsias, são loteamentos que foram fechados. Veredas, que eu falei Tremembé, porque ele está em Tremembé, mas ele, na verdade, ele está em Taubaté, fisicamente. Então, a gente está legalizando agora o Veredas. Isso dá muito problema, porque eles fizeram um monte de construção, garagem, estão ampliando, né? Os fiscais que estão aqui podem falar até melhor disso. Então, sim, porque a pessoa compra a casa, daí ela quer aumentar, quer mudar. E no condomínio você não pode fazer isso. Você muda a fração de todo mundo, né? Você aumenta um pouquinho, você mudou a fração de todos. Mas o problema que está tendo lá também é que tem que ter anuência de todos os vizinhos. Tem um que é contra, daí ninguém consegue mais. Tem que ter 100% então, assim, é problema para a prefeitura. Assim, então, a gente está tentando dar soluções para esse tipo de problema que a gente está enfrentando. Então, a gente conseguiu achar alguns meios, até esse que a doutora Paola nos orientou e apontou, que é realmente um meio de solucionar esses problemas que o município enfrenta, né? É importante só falar que, assim, não é um caso específico da cidade de Taubaté. Esse instrumento do condomínio de lotes, ele veio, assim, para tentar resolver a questão do loteamentos fechados, que não tem previsão legal na Lei 6766, que fala sobre os loteamentos. Então, é um assunto que veio agora, recente, para dar uma solução mesmo para a questão do loteamento fechado. Gostaria de registrar a presença aqui também do presidente da Câmara Municipal, o vereador Diego Fonseca, e também do diretor da associação da Assiste, né, da área de construção civil e demais imobiliárias, enfim, o senhor Odes Danelli, né, que todos aí vêm acompanhando e desenvolvendo um grande apoio, um trabalho, né, na elaboração do plano diretor. Então, vamos dar sequência agora com o próximo artigo aí, que foi objeto de inclusão. Então, o próximo assunto é o loteamento de interesse social. Então, quando a prefeitura foi indagada pelo cartório de registro sobre o condomínio de lotes, surgiu uma outra questão, né? Até o promotor Cervantes que levantou isso, que é o loteamento de interesse social. O loteamento de interesse social, nesse caso, é um loteamento que ele vai ter uma análise especial. Ele não vai ser um loteamento comum, como é analisado outros tipos de loteamento. Então, o artigo
é o 300, né, que é onde fala mesmo dessa parte do loteamento, e foi acrescentado o parágrafo 4º, que é a implantação de loteamentos de interesse social destinados prioritariamente à população de baixa renda terá diretrizes especiais a ser regulamentadas por lei específica no prazo de 360 dias corridos após a publicação desta lei. Então, do mesmo sentido do condomínio de lotes, é um assunto que tem que ser melhor estudado, mas ele não pode ficar de fora do plano diretor. Então, a gente atribui esse parágrafo para uma regulamentação posterior. Então, atendendo a justificativa, atendendo a solicitação do MP para facilitar a aprovação de loteamentos de interesse social, acrescentamos este parágrafo, carente de mais estudos para a inserção futura de lei específica. Também foi aprovado pelo Conselho. Então, seguindo, né, no quadro de parâmetros, a gente estabelece tamanhos mínimos de lote. Quando a gente fala de lote industrial, foi estabelecido 5.000 metros quadrados para o lote mínimo. Então, a gente, após até a conversa com o CEDIM, né, da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, que cuida dessa parte da desenvolvimento industrial do município, a gente achou que era necessário fazer uma alteração. Então, esse valor foi reduzido. Então, no anexo 12, um quadro de parâmetros, no item da Zona de Desenvolvimento Econômico, que é onde ficavam as zonas industriais, né, do plano diretor vigente, nos usos permitidos e usos admitidos, no que se refere ao uso industrial, alterar os dados da tabela quanto ao lote mínimo estabelecido conforme segue. Então, fica o lote mínimo para 3.000 metros quadrados. Essa alteração foi importante, que foi considerada a exigência do lote mínimo para uso industrial, que era de 5 na proposta inicial. E essa área de 5, ela era maior do que as áreas disponibilizadas pela própria prefeitura. Então, depois dessa conversa, esse número foi reduzido. Não sei se o Du quer dar uma palavrinha. Du, quer falar alguma coisa? Ok, manda lá. Então, vamos para o próximo. E também foi aprovado pelo Conselho. Então, agora, as áreas verdes, né, com relação à indústria também. No mesmo quadro de parâmetros, a gente estabelece também a permeabilidade para as áreas industriais. Então, foi acrescentado no anexo de quadro de parâmetros, nesse mesmo item da Zona de Desenvolvimento Econômico, que as áreas verdes exigidas para os lotes industriais deverão ser obrigatoriamente localizadas dentro dos lotes. Isso foi uma solicitação da Secretaria de Meio Ambiente, junto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, porque existe hoje um pedido de permuta da área verde dentro do lote industrial ser localizada, por exemplo, no Parque do Itaí, ser localizada em outro lugar. Só que essa área verde, ela é importante dentro do lote industrial, principalmente no lote industrial, porque ele já vai ser mais impermeabilizado do que os outros lotes. Então, essa área verde a gente considera importante dentro do lote. Então, conforme solicitação da Secretaria de Meio Ambiente e CMDU, acrescentamos para reafirmar a ideia de que as áreas verdes devem estar obrigatoriamente lotadas dentro do lote industrial. Também foi aprovado pelo Conselho. E há várias soluções de permeabilidade, vários materiais utilizados para estacionamento, concreto grama, enfim. Então, há sim, há espaço e há para essa permeabilidade. Então, cobrança do IPTU na expansão urbana, que é o próximo item também. Essa aqui a gente retirou com uma emenda, né, da página da Câmara, que ia ser uma proposta que ia entrar como emenda dos vereadores. Acho que até a vereadora está aqui. Então, na macrozona de expansão urbana, isso é a proposta. O imposto sobre a propriedade territorial urbana e o imposto sobre a propriedade definidos respectivamente no artigo 4º, 6º, 7º e 32 da Lei Complementar número 2, né, que é a respeito de tributação, somente poderão ser lançados após satisfeitas a implantação de melhoramentos construídos
ou mantidos pelo poder público e a adequada infraestrutura. Então, essa aqui a gente até discutiu a respeito dessa proposta de emenda, mas a gente levou para o Conselho, mas eu acho que o sentido dessa emenda proposta era diferente do que a gente está propondo para o plano diretor. Porque assim, quando a gente fala da expansão urbana, a gente tem que ter duas coisas em mente. São os novos loteamentos e os loteamentos que já estão lá, que foram resultados de loteamentos de parcelamentos clandestinos do solo. Então, a gente entende que essa emenda contradiz o contexto do plano diretor, uma vez que ficará a cargo do empreendedor fornecer a infraestrutura adequada para novos loteamentos. No caso de parcelamentos irregulares existentes no local, uma vez que trata-se de regularização fundiária de caráter específico, cabe aos parceladores gerir a mesma, a infraestrutura. Uma vez que, mesmo cientes da infração cometida, procedeu com o fatiamento da área. Então, quando a gente tem essas duas coisas em mente, a gente, primeiro, o loteamento novo, quem vai levar a infraestrutura é o loteador. Então, ele que vai ter que levar a questão do esgoto, da água, da energia, para um loteamento novo. Ele vai ter que arcar com esse custo. No caso de loteamentos clandestinos que já estão de fato, o responsável tem que ser o loteador e os adquirentes dos lotes. Por quê? Esses loteamentos, eles foram feitos, eles têm que ter feito uma regularização fundiária, mas existem regularização de dois tipos. A regularização fundiária, que é de interesse social, que é a prefeitura que vai fazer, e a regularização fundiária de interesse específico, que são os próprios moradores, os próprios adquirentes dos lotes que vão se unir, fazer uma associação e daí sim fazer a regularização desse local. Então, aí mais para também entender, né? Cabe destacar ainda que foram demarcadas áreas de ZEIS 1 e ZEIS 2 para regularização de interesse social. Então, dentro da própria expansão urbana, já foram demarcadas zonas de interesse social, tanto para regularização quanto para novos loteamentos de interesse social. Então, já está demarcado. Então, exposto isto, o Conselho também rejeitou essa emenda. Também tem um contexto que é importante registrar aí em relação a essa proposta, que toda a legislação tributária, seja do município, seja no âmbito do Código Tributário Nacional, ela já contempla uma simetria, uma pertinência e uma adequação à Constituição Federal. Então, percebemos que talvez possa haver aí uma possível inconstitucionalidade nessa disposição. Então, esse foi um dos pontos também que nós observamos aí para que não traga aí um questionamento futuro, né, ao projeto de lei. E agora, o último item. Parece que a gente fala tanto, parece que é muita coisa, né? Mas não é. Na verdade, eu fiz uma somatória, são 12 alterações. Essas alterações são bem pontuais e não alteram o sentido do plano que já foi abordado, que já foi discutido várias vezes aqui na Câmara e que foi fruto de todo o processo que a gente fez da elaboração do plano diretor. Então, o último item são os sítios de recreio, né, no assunto. Fala especificamente dos recuos, né, o recuo de frente. Então, as construções deverão manter o recuo de 15 metros, né, da divisa frontal do terreno e 5 das divisas, sendo que as mesmas deverão ser térreos ou sobradados com gabarito máximo de 8. Então, aqui é onde a gente acrescentou. Em loteamentos ou condomínios fechados com características de sítios de recreio, o recuo mínimo das construções na divisa frontal poderá ser de 5 metros. Então, existe uma diferença daí do recuo das vias, né, para dentro mesmo dos empreendimentos. No caso de vias oficiais, né? Isso, no caso de vias oficiais. As vias oficiais seria plausível que tivesse um recuo de 15 metros, até por alargamento, enfim. Agora, quando seria um loteamento, né, ou um condomínio com característica de sítio de recreio, ele está dentro daquele empreendimento, dentro daquele
local. Então, não faz sentido esse recuo ser na divisa frontal de 15, sim, um recuo menor, porque ele tem uma outra característica por ser um lote, né? E aí os lotes têm uma metragem mínima de 3.000 metros, né? Que é o que está previsto aqui. Isso também é uma incorporação que foi feita na área, na zona rural, né? Então, esses sítios de recreio atende ao que está previsto na legislação federal, tem que ser aprovado pelo INCRA, né? Ter depois a aprovação de todos esses requisitos que estão no anexo 20 do plano diretor, com todos eles preenchidos, aprovados pelos órgãos de licenciamento ambiental, com relatório de impacto de vizinhança, relatório de impacto de trânsito, enfim, todos os itens do artigo 5º, né, do anexo 20, né, aprovado pelo INCRA, aí traz a possibilidade de implantar os sítios de recreio, que é um ganho, né, para evitar isso daqui, para evitar esse tipo de parcelamento que acontece de forma absolutamente ilegal, irregular totalmente, desses fatiamentos que são literalmente criminosos, que são feitos na zona rural do município, né? Pega uma área lá de 20.000 metros e faz 20.000 metros que está totalmente, não tem como corrigir isso, daí é absolutamente irregular, não adianta pensar que vai regularizar, isso porque quando não é de tem. 1.000 metros, né? Às vezes é menor ainda, né, do que... Sem infraestrutura, sem nada. Então, aqui nós colocamos todos os pressupostos da legislação federal, o que o INCRA exige para isso também, incorporamos ao plano diretor. Quer fazer? Pode fazer, desde que preencha esses requisitos e aprove lá nos locais, para não sair fazendo essas verdadeiras aberrações que fazem aí na zona rural do município. E aí a gente tem possibilidade de coibir, de fiscalizar com mais eficiência, tá? Então, acho que daí finalizou, né? Daí... Fundamento, né? Muito bem, então passamos agora ao tempo, né? Nós finalizamos aqui a exposição, foram esses os apontamentos feitos. Essa audiência pública tem por objeto nós debatermos apenas esses itens que foram alterados, né, após as 5 audiências públicas realizadas pela Câmara, discutidas com repiso, né, Ministério Público, com o cartório de registro de imóveis. Foi uma discussão técnica intensa e que nós incorporamos esses assuntos que foram submetidos ao Conselho, né, de Desenvolvimento. Então, eu passo agora o tempo aos senhores vereadores, né, para que possam aí, dentro de um prazo aí razoável de 5 minutos, cada qual fazer as suas considerações, né? Então, fica aberto aí o tempo para o vereador que queira se manifestar. Tem alguém que gostaria de fazer uso da palavra? Está disponibilizado o tempo. Vereadora Loreni? Por favor. Secretário. Alô? Oi? Tá desligado? Eu apertei aqui. Eu apertei aqui, ó. Oi? Oi. Doutor Jean, boa tarde. Cumprimento todos os componentes da mesa. Parabenizo pelo trabalho mais uma vez. Já tive em outra oportunidade das audiências públicas do plano diretor poder falar isso. Avalio muito positivamente a construção, todo o processo que vocês, os técnicos e a Secretaria de Planejamento fizeram. E aí tem uma questão aqui, você me desculpe até se eu estava talvez tendo uma conversa paralela aqui, enquanto o senhor pode ter tratado desse tema, mas eu vi aqui na apresentação e quero aproveitar para questionar. Com relação à cobrança de IPTU na zona de expansão urbana,
Eu fiz uma emenda com relação a isso, e eu não sei se é exatamente dela que a gente está tratando aqui. Exato, exatamente dela. Então tá bom. O que eu quis dizer, e aí talvez se a gente chegar, quem sabe, num consenso do entendimento, vocês possam contribuir de alguma forma. Um caso específico que é o Barreiro, né? Lá eu tive no início do ano reunião com os moradores, foram cerca de 40 moradores, muito preocupados com a questão da expansão e não ter a contrapartida dos serviços públicos, da infraestrutura necessária, e aí não diz respeito aos loteamentos e à responsabilidade dos loteadores, e sim a estrutura pública mesmo, de rua, de asfaltamento, de iluminação pública, de saneamento. E aí eles ficam muito preocupados, eu entendo que com razão, de ter que iniciar o pagamento do IPTU sem ter, conforme a previsão legal, constitucional e do Código Tributário também, a contrapartida dos serviços de infraestrutura públicas, né? Então era com relação a isso que eu estava preocupada. Vocês enxergam, doutor Jean, juridicamente, não sei, alguma alternativa para que pudesse amarrar na lei que essa população, que os moradores lá do Barreiro, por exemplo, e de outras localidades que isso possa acontecer, não iniciem o pagamento do imposto de áreas que são grandes, inclusive, que provavelmente terão um impacto financeiro alto, sem ter ainda os serviços de infraestrutura urbana, né? Então, o imposto urbano de um território de expansão urbana, mas sem a infraestrutura, né, vereador Goretti? Seria isso. Essa emenda foi, de fato, objeto de reflexão, né, por parte da prefeitura. Discutimos isso também nas reuniões com a promotoria, com o cartório e no conselho, né? E o que foi ponderado é justamente uma razoabilidade, né, uma proporcionalidade e uma razoabilidade. Já existem alguns serviços públicos que são prestados nas regiões de expansão urbana, né? Isso, por exemplo, como coleta de lixo, coleta seletiva, até onde eu tenho ciência, os colegas aqui podem reforçar. Água, luz, a implantação postos de saúde, escolas, enfim, no entorno ou próximos ali. Isso do ponto de vista dos serviços públicos, né? E, consequentemente, até para que haja a implantação desses serviços públicos, há contribuição, né, em contrapartida do munícipe ali, que ali reside, que está morando lá. Ou seja, ele também tem que, né, de alguma forma, dentro do zoneamento ali, contribuir pagando IPTU para que esses serviços sejam plenamente implantados, enfim. É o reverso do raciocínio proposto, né? E, por outro lado, esse é um aspecto. Por outro lado, um pouco mais jurídico, talvez essa emenda pudesse sofrer um questionamento de uma constitucionalidade dela, porque o que nos permite tributar, né, o IPTU, tem uma previsão no Código Tributário Nacional que tem uma simetria com a Constituição Federal. E ali, justamente a lógica que se utiliza nós temos o recolhimento dos tributos com a consequente implantação desses equipamentos sociais. Então, ficou uma ponderação, né? Se não recolhemos esses tributos, só implantamos isso, de alguma forma, outra parte da cidade que tem implantado, que contribui regularmente, estaria, né, pagando, custeando a implantação lá naquele local, ao passo em que esses moradores que lá optaram por residir ficariam, né, aguardando um dado momento e não pagariam os seus impostos no IPTU. Aí é aquela isonomia, né? Ou seja, tratamento igualitário, né, entre todos os munícipes, é a justiça tributária, né, que segue um pouco dessa lógica. E os tribunais enfrentam essas questões, e isso pode trazer um certo risco de um questionamento aí, não só da nossa parte, porque todos esses nossos instrumentos de leis aqui, ainda que seja feito
por legitimidade do poder municipal, né, da prefeitura, do chefe do executivo, encaminhar para cá, a Câmara aprovar, enfim, existe um mecanismo que talvez é até bom isso ter ciência na Câmara, um mecanismo de sindicância constitucional, que é feito pela Procuradoria-Geral de Justiça, que é o órgão que chefia o Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, todos esses instrumentos que nós fazemos aqui, ainda que tenham pareceres jurídicos da Prefeitura falando que são constitucionais, ainda que tenham pareceres do jurídico da Câmara Municipal dizendo que são constitucionais, e aqui aprovados pela Câmara e sancionados pelo prefeito, esses instrumentos sofrem uma sindicância constitucional feita pelo Ministério Público. E aí eles ingressam com as ADINs, e aí acabam sendo analisados isso no Poder Judiciário, e às vezes cai por uma ADIN. Recentemente tivemos aí uma ADIN até aqui da própria Câmara Municipal, noticiado na imprensa aí, aprovado com parecer jurídico, isso e aquilo, e foi objeto de uma liminar dada pelo Tribunal de Justiça. Então, é o sistema de controle de freios e contrapeso, ou seja, cada um dos 3 poderes fazendo o seu papel. Então, ainda que nós aprovemos uma lei, é que essa lei pode ser questionada juridicamente aí numa sindicância constitucional. Isso, infelizmente, felizmente, né? Não infelizmente, felizmente é o nosso sistema constitucional funcionando, né? Cada qual dentro do seu papel. Então, finalizando o meu raciocínio, uma vez que existem esses serviços públicos no entorno, uma vez que temos essa ponderação aí de valores, né, de contribuintes que fazem o seu custeio, e lá tem muito louvável a proposta, mas nos apresenta até um certo dilema, né? É razoável, se ficar pronto, paga depois. Mas e aqueles que já estão contribuindo, né? Então, aí a gente tem a legalidade como um referencial. Temos que tributar porque a Constituição e o Código Tributário Nacional nos impõem isso. As exceções quanto à não tributação são taxativas, não dá para a gente estender isso. Talvez nem seria a nossa competência impor isso no texto de lei. O que é possível é fazer o IPTU progressivo, que está previsto no plano diretor. Essa possibilidade de cobrar progressivamente IPTU daqueles imóveis que não estão sendo utilizados. A gente, né, volta e meia até o OD, sempre quando se pronuncia aqui na Câmara, já fala de um imóvel que temos aqui no centro da cidade, né? Acho que ali na Praça Santa Terezinha, que está lá praticamente abandonado há anos, né? E realmente deixa a cidade feia, né? Tem outros imóveis aqui. Então, o mecanismo de fazer com que a função social, né, da propriedade seja efetivada. Vá e edifique, habite, torne aquilo útil para o uso da sociedade. Fica aquele imóvel abandonado, sem uso, né, que não cumpre a sua função social, que está lá na Constituição Federal. Então, em linhas gerais, eu acho que esse foi a ponderação em relação a essa emenda, que nos levou, né, junto ao próprio Conselho, também a incorporá-la no texto. Não obstante ela seja muito louvável. Eu entendi a inteligência da sua proposta, né? Muito louvável. Mas aí é aquela questão de nós ficarmos dentro do ambiente da legalidade. Só fazer um comentário final, então. Eu compreendo, acolho, e acho que tem a ver mesmo, cada um enxerga, e é o bonito da discussão, né, de um ponto de vista, e eu procurei enxergar o ponto de vista da população, dos moradores do bairro. Talvez essa preocupação aconteça também por isso, talvez não, pela demora daí que possa acontecer do serviço chegar. Lá o caso maior é com relação à estrada, o secretário está aí presente, Alexandre Magno, sabe também, embora tenha essa relação com o Bibiano, das obras, do cascalhamento, mas lá fica caótico para esse pessoal que mora ali depois da igrejinha, né, na estrada de terra, quando chove, enfim. Então tem a ver também com os serviços públicos conseguirem chegar aí para esse pessoal que vai ser pagador de imposto e, quem sabe, então, se utilizando da ferramenta do orçamento, que eles possam garantir a previsão num prazo de 1 ou 2 anos, de uma forma aí, prezando também pela razoabilidade, né, não que se presente no texto agora, mas nas ações da Prefeitura, para que possa chegar ao serviço, então, num prazo menor para aquele pessoal que vai pagar o imposto e precisar. Então, mas eu acolho, compreendo e agradeço, então. Muito obrigado.
Mais algum vereador que queira fazer uso da palavra? Eu gostaria de fazer uso. Boa tarde a todos. Já tive a oportunidade de cumprimentá-los pessoalmente. Me preocupa aqui, porque as áreas especiais rurais de interesse local. Então, não tendo esses 3 instrumentos, que é ter no mínimo 3 equipamentos públicos, como escola, posto de saúde, centros comunitários e outros, elas não serão beneficiadas. Mas hoje nós temos várias que não serão beneficiadas. Como vão ficar essas pessoas, doutor? Me preocupa essa situação. Entendi. Essa questão das áreas rurais, elas foram analisadas, né, tecnicamente. Eu pedi para Natália, a Débora e a Cláudia fazerem umas considerações sobre isso. Então, como a gente já havia dito na apresentação, é justamente essa diferença do que é uma definição mesmo do que são essas áreas. Essas áreas são áreas que já tem tradicionalmente no município. A gente está falando Santa Luzia Rural, do registro do Pinheirinho, que tem há anos, tem uma constituição já formada. Essa semana a gente foi lá no Pinheirinho, né, Edson? A gente teve uma grata surpresa da organização que é a associação. Então, ele já está consolidado. Na verdade, é um núcleo urbano que está localizado na zona rural. A gente faz essa diferenciação porque é importante, porque esses núcleos, eles não são os loteamentos clandestinos. Os loteamentos clandestinos, eles são feitos a partir de um fatiamento na zona rural, que não tem infraestrutura nenhuma. Daí a gente, entendeu? A gente determinando que essa área, uma área que foi feita dessa forma irregular, tenha esse benefício, a gente corre o risco de trazer uma ideia nova. Então, a gente vai, fatia, e depois ainda a prefeitura vai e coloca como um núcleo. Então, a gente tem essa preocupação de que não se estenda muito esse assunto. Então, a gente quer preservar essa zona rural mesmo. Eu também sou favorável da preservação. Nós fizemos um levantamento, levamos lá, a Débora mostrou o mapa que está tudo já, eles estão localizados, mas não acredito que estejam todas. Mas nós falamos, por exemplo, ali, Serrinha, Taboão, Rocinha, vários pontos ali. Quantas famílias moram? Precisando da iluminação, precisando de alguns desses instrumentos, não tem e nem terão. Tá bom, clandestino. Mas quem vai ser responsável? Então, daí é um outro processo, né? O processo do plano diretor, ele vai estabelecer essas áreas. Com relação a essa regularização, uma outra questão, que é a regularização fundiária. Essa regularização fundiária, ela pode ser feita, como já havia dito, de 2 formas. Da regularização fundiária de interesse social e a regularização fundiária de interesse específico. Esse ponto, essa diferença que vai levar a pessoa ou a pessoa que fatiou ou a pessoa que comprou até essa regularização, ou fazer de uma forma conjunta com os moradores que já estão lá, que também estão morando nesse lote fatiado, a buscar a regularização. Eles têm que fazer uma associação, eles podem se unir, fazer o levantamento dessa gleba que foi dividida, e a partir desse levantamento, dessa topografia, pedir a regularização do loteamento, que na verdade é um loteamento. Mas na verdade, assim, também tem que verificar junto com o Departamento de Habitação, que está fazendo todo esse processo de regulação fundiária. Primeiramente, eles virão fazer os de interesse social, para depois partir por de interesse específico. Então, são critérios que vai ser elaborado, vai ter uma cartilha, a gente vai fazer uma série de situações. É complicado porque é um parcelamento irregular. A gente quer, sim, estar regularizando, mas depende de uma série de critérios. Em alguns casos, a gente colocou esses critérios aqui que foram pontuados, mas nesses casos de parcelamento irregular é uma outra situação que a gente tem que discutir com o Departamento de Habitação. E analisado em conjunto, claro. A gente teve essa semana porque a medida provisória da regularização fundiária. E a gente tem todo definida. Então, é uma questão, a regularização fundiária, que não é do município de Taubaté, é do
país inteiro, e ainda está sendo desenvolvido estudos, tanto que é uma medida provisória. E um acompanhamento que a gente também está tendo do Ministério Público, né? O doutor Cervantes acompanha muito isso. Então, E é bem quando tem rigoroso, denúncia, a gente responde vários processos do Ministério Público em relação a esses parcelamentos irregulares. Mas é um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe mesmo, tem que ser feito. A questão das áreas institucionais, eu acho que foi uma coisa maravilhosa, né? O Ecoville, por exemplo, está realizando um sonho dos moradores do Cataguá. Então, existe algum outro loteamento que já esteja, condomínio que já esteja com uma... Já? É. Então, acho que é uma coisa... Já está partindo para esses critérios que a gente levantou. Até foi uma das motivações de incorporarmos isso, né, de termos essa possibilidade, porque tem que ter uma autorização legislativa. Nós até conversamos isso com o doutor Cervantes, né? Falou, coloque isso dentro do plano diretor, porque daí a gente tem o respaldo legal para andar com isso tranquilamente. Nós fizemos em algumas circunstâncias já esse contexto, né, que foi, por exemplo, os acordos judiciais que foram feitos com o Ministério Público e algumas empresas para que eles indenizassem o município das áreas que foram doadas, que estão sendo objeto de discussão nas ações civis públicas, e eles fizeram, né, essa indenização, né? Várias quadras foram reformadas. Aquele acesso viário, né, do shopping foi feito pela Tenco, né? A empresa lá que administra o shopping center titular. Então, eu acho que chegou em torno de quase 30 milhões de reais em contrapartida nesses últimos 4 anos para o município através desse mecanismo. Isso motivou a incorporarmos aqui, né? Foi um instrumento bem interessante. Muito bom isso. Que sirva de exemplo, né? Eu acho que está realizando um sonho antigo mesmo. Estava lá o terreno abandonado, tinha promessas e o condomínio está realizando, está muito bom, caminhando bem a construção lá. Acho que isso tem que ser mostrado e seguido em outras situações, né? Muito bom. Obrigada. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Tranquilo? Bom, nós então fizemos aqui, apenas para finalizar, né, a apresentação, nós fizemos aqui a exposição de todos os tópicos que foram objeto de modificação após as 5 audiências públicas, tá? As demais, eu quero deixar bem frisado isso, as demais apresentações que foram feitas aqui na Câmara Municipal, que foram feitas pela Prefeitura, contemplaram todos os artigos, todos os itens do plano diretor. Essa de hoje avisa essas 12 modificações incorporadas em razão das propostas dos vereadores, em razão das propostas, né, da população em geral, de todos aquelas pessoas que acompanharam, enfim, do cartório de registro de imóveis, a qual até agradecer aí a doutora Paola pela contribuição que ela fez ao projeto do plano diretor, ao doutor Cervantes também, que acompanhou isso conosco, participando das reuniões. E foi aberta aqui nessa audiência a oportunidade aí dos munícipes apresentarem questionamentos, se inscreverem, né, para falar, mas não houve inscrição, tá? Deixar registrado que nenhum munícipe apresentou aqui inscrição. Então, eu gostaria de agradecer aí a participação e a contribuição de todos, né? Em razão dessa audiência pública, nós continuamos à disposição não só da Câmara Municipal, como também dos munícipes, de toda a população, de todas as entidades de classe, as entidades representativas, para recebermos, né, eventuais sugestões de aperfeiçoamento. Não, como eu costumo dizer, nós não somos os titulares aí da última palavra, nem temos, né, a certeza da verdade de todos os pontos, né? O processo legislativo justamente existe para que o texto saia o mais aperfeiçoado, o mais correto possível e que possa incorporar mecanismos modernos de
viabilidade, sustentabilidade pública, né? Então, essa é a ideia. Nós teremos, pela programação, aí mais uma audiência pública que a Câmara Municipal vai realizar na próxima quinta-feira. Qual horário? Às 10 horas da manhã. Isso será amplamente divulgado. Nós estaremos aqui novamente, né, como representantes da municipalidade. E então já fica aí o convite para toda a população. Quinta-feira, dia 6 de julho, às 10 horas da manhã, então, a próxima audiência pública, para que possamos novamente falar sobre essas 12 alterações no plano diretor, no projeto de lei. Apresentaremos essas questões novamente, estaremos aqui abertos a uma indagação para esclarecer os pontos e ficamos à disposição. Agradecendo a todos e discutido de forma satisfatória todos os tópicos propostos para essa audiência, não havendo mais nenhum questionamento ou consideração por parte dos presentes, declaro encerrada esta audiência e boa tarde a todos.